Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais livros eu li em janeiro e também na Maratona Literária de Verão. Eu decidi juntar os dois temas num vídeo só porque eu não li tantos livros assim além dos da maratona, então ainda não terminou janeiro, mas eu já vou gravar porque eu não sei se eu vou também terminar de ler outros livros. Mas o primeiro livro que eu finalizei este ano foi, na verdade, uma HQ, que foi o Nimona. Eu não vou falar muito aqui porque eu já fiz um vídeo específico falando sobre ele e também sobre outro quadrinho que eu li. Então, se você quiser saber mais sobre a minha opinião, por favor, vai lá assistir porque eu falei um pouco mais em outro vídeo. O primeiro livro que eu terminei de fato esse ano, que eu comecei e terminei nesse ano, foi O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Caso você não saiba, ele é o mesmo autor de 2001, A Odisseia no Espaço, que eu nunca li, mas esse aqui, no caso, eu fiquei bastante surpresa com a leitura. Eu passei assim por um momento de reflexão e eu inclusive li nas vésperas assim da maratona e eu não consegui ler outro livro logo em seguida porque eu tive assim que digerir o que eu li assim porque foi interessante. Ele é um livro de ficção científica e fala sobre várias coisas, mas bem resumidamente sobre uma invasão assim alienígena e as consequências que isso teve no planeta Terra e também na direção que a humanidade tomou, assim, em vários sentidos. E ele é bem reflexivo. Eu acho que pode ser considerado assim que hoje em dia, para os parâmetros de hoje, ele é bem mais um livro assim filosófico sobre a vida do que sobre ficção científica. Ele não tem muitas descrições técnicas nem nada do tipo, mas ele fala muito sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a utopia, sobre evoluir e esse tipo de pensamento. E ele é dividido em três partes, são épocas bem distintas, logo quando esses alienígenas chegaram na Terra, depois que o ser humano descobriu quem era esse grupo de pessoas, de seres, e depois quando já tinha passado muitos e muitos anos que eles estavam aqui. Então mostra bastante esse processo assim de aceitação do ser humano se adaptar com a presença desses seres e aonde isso levou. No caso, se eu fosse apontar assim um defeito, não é um defeito, mas é mais uma dificuldade que eu tive. É bastante difícil de imaginar os mundos e as coisas que ele descreve, que o autor descreve, porque o próprio narrador da história diz que o ser humano não é inteligente o suficiente para entender aquilo que seria o mundo dos outros seres e tudo mais, porque o ser humano não tem a capacidade nem a maturidade suficiente para entender. Só que ao mesmo tempo que faz todo sentido para a história, é um pouco preguiçoso assim, na minha opinião, porque acaba tirando do autor a necessidade de ser claro nas descrições, né? Então essa é a única coisa, porque muitas vezes ele estava descrevendo assim as coisas, as situações e cores e eu simplesmente não conseguia visualizar, mas ele próprio justifica isso, de que um ser humano comum não consegue visualizar, entender o que é o verdadeiro universo. Mas é um livro bem legal, não é tão cansativo, apesar do jeito que eu tô falando aqui parecer ser, ele passa bem rápido e é muito, muito interessante. Tem os pontos altos, né, da história, quando o ser humano assim descobre qual é a forma física do alienígena. É tipo muito legal, assim, muito legal. E no final também a justificativa para ele ser daquela forma também é muito interessante, mas você tem assim que acreditar, assim, ter um pouco de fé, porque não tem muita, apesar de ter justificativa e fazer sentido, não faz assim sentido totalmente, assim, não tem uma explicação específica do porquê que as coisas são. Mas eu gostei bastante, uma história muito marcante na minha vida, provavelmente eu nunca vou esquecer dessa história e estou muito empolgada e interessada em ler outros livros do autor, já que eu gostei tanto desse. O segundo livro que eu li, que foi no caso já o primeiro da maratona, é Uma Tocha na Escuridão, que é o segundo volume de Uma Chama Entre as Cinzas. Eu amei demais esse livro, tudo na minha vida, muito 5 estrelas, favorito, muito divertido. E assim, a gente passa muita raiva. No final, assim, eu fiquei
nossa, eu tive que parar, assim. Teve uma hora que eu literalmente, nas últimas páginas, assim, que eu parei, sabe? Eu parei de ler e eu fiquei, tipo, um dia, dois, sem ler nada, porque eu fiquei muito irritada e eu não queria seguir em frente na história, porque eu tava. Aí eu estava, assim, desacreditada no que estava acontecendo. E eu cheguei, assim, dar uma vontade leve, assim, de chorar. E eu não sou uma pessoa que chora muito com livros. Então, foi muito intenso pra mim essa leitura. E ouvi dizer que o terceiro volume é ainda mais, assim, desses que você fica com raiva. Que você quer que o personagem faz uma coisa e aí ele vai e faz outra. Mas eu gosto muito dessa história, me diverti bastante. Achei muito legal que nesse terceiro volume, nesse segundo volume, tem a versão, tem a narrativa da Elaine, né? Porque no caso sempre era do Elias ou Elias, não sei como vocês pronunciam, e da Laia, né? No primeiro volume foi só dos dois. E nesse terceiro tem também da Elaine, que é uma personagem que eu gosto bastante. A vilã desse livro é muito insuportável, é realmente uma vilã de verdade. Eu estou com um pouco de medo de, em algum ponto, a autora decidir fazer ela uma redenção pra ela, e eu não quero, porque ela é uma vilã muito ruim, e o que eu gosto dela é justamente isso, que são vilões ruins. Se de repente começar uma história aí de redenção, vou ficar brava. Mas gostei bastante e é isso. O segundo livro que eu li pra maratona foi a leitura obrigatória do meu time, que era o Poseidon, que é um livro Porém Bruxa. Ele foi escrito por uma autora nacional, parece que foi o primeiro livro que ela escreveu. E eu acho assim, é uma história interessante, poderia ter sido uma história muito fantástica, mas eu acho que ela teve muitos defeitos ao mesmo tempo. Eu gostei, achei uma história divertida pra passar o tempo, muito assim, ok, nada demais. Se você, tipo assim, não é um livro que vai mudar a sua vida, mas também não é um livro horrível. Porém, tem muitas coisas que me incomodaram bastante, principalmente em relação à forçação de representatividade. Eu sei que a gente é muito importante que tenha representatividade, e se for para uma pessoa errar com representatividade, que seja para mais, com certeza. Mas o jeito que ela fez, ela colocou muitos personagens e muitas frases de efeito o tempo todo que não tinham justificativa. Então é como se, a minha impressão assim, que ela tinha lá uma lista de coisas que ela tinha que pôr no livro, e ela pôs todos, e ela não trabalhou nenhum. Então acabou que tinha todas as coisas, mas não tinha nenhuma escrita de forma muito grandiosa. Fora isso, também é um livro que, teoricamente, ele é sobre bruxas e sobre magia, e ele falta um pouco de explicação sobre como esse mundo funciona, qual é a força da protagonista, quais são as limitações e por que o mundo é assim, e muitas coisas eram assim jogadas e aí você não entendia. Não gostei do final, achei o final assim muito, tipo assim, do nada, vários acontecimentos, grandes revoluções assim de magia que até então eu nem sabia que a protagonista tinha toda essa força, vamos dizer assim. Mas ainda assim, é um livro divertido, é um livro sobre investigação e eu gosto, né? Eu fico curiosa. Não é o melhor livro de investigação que eu já li, mas eu acho que eu leria outras histórias com esses protagonistas, com esses personagens, se eles, eu acredito também que com certeza o próximo livro que ela escrever provavelmente vai ser melhor, então eu leria sim, eu acho, outros livros dessa autora e desse grupo de pessoas, de personagens, mas eu achei assim difícil. Assim, teve muitas coisas que me incomodaram e eu li muito rápido porque eu tava lendo na maratona. Eu não sei se eu teria chegado ao final se não fosse pela maratona, porque eu realmente achei cansativo por causa de todas essas coisas que eu já mencionei. O próximo livro que eu li foi o Artemis e eu gostei demais, muito mesmo. Eu adoro Perdido em Marte, é um dos meus livros preferidos, um dos meus filmes preferidos, então eu já estava com a expectativa super alta para esse livro, e mesmo assim eu gostei muito. Ele é completamente diferente do Perdido em Marte. Aqui a gente tem uma protagonista que mora na Lua, numa realidade, num mundo assim completamente diferente, porque no caso existe uma cidade na Lua, pessoas que realmente ficam lá como moradores, então
tem toda a parte técnica. Esse autor, ele é bem técnico, né? Ele explica muitas coisas, mas eu gosto muito. E eu acho que ele explica de um jeito que não fica assim muito chato, mas é bem diferente, né? É uma aventura de investigação, assim, mais ou menos, na Lua. Então, assim, eu amei demais, porque junta ficção científica com uma investigação, tipo, meio ação. Então, junta duas coisas que eu já gosto muito. Então, eu gostei bastante. Eu teria achado, assim, perfeito, sem defeitos, se tivesse terminado de um jeito específico, que pra mim, assim, foi, nossa, um balde de água fria quando mudou o final do que eu pensei que ia acontecer. Mas, tirando isso, eu gostei bastante mesmo. Eu gostei da protagonista, eu gostei da história. E eu não sei se daria pra ter outro livro, assim, nesse universo, mas eu acho que eu gostaria de ver outras aventuras dessa protagonista. E eu gostei bastante dessa parte de ser uma cidade mesmo na Lua, com suas regras, com suas leis. E foi bem divertido ler essa história. Eu decidi que eu vou dar aqui a minha opinião sobre o final, então eu vou falar uma spoiler muito grande. Então, se você não quer ver, por favor, pula. Mas é porque eu acho que é indispensável eu fazer isso, já que pra mim fez total diferença de como eu me senti em relação ao livro. Logo no final, né, tem uma cena que a protagonista, ela faz, assim, várias cagadas, coisas muito difíceis, assim, ela é bem doida, e aí ela acaba colocando toda a cidade em risco, né, e por esse motivo ela se coloca numa situação onde a gente acredita que a única maneira dela salvar a cidade é ela se sacrificando, no caso, ela morrendo mesmo. E a hora que eu vi que ela ia fazer isso, eu fiquei tão feliz, eu pensei, nossa, vai ser perfeito. Muito triste, porque a gente gosta da personagem e a gente não quer que ela morra, mas seria, assim, a única maneira dela salvar as pessoas e teria, tipo assim, um final, assim, de heroína. Seria muito incrível. Sério, eu achei que ela ia morrer, ia ser perfeito. E aí, ela não morre. E eu fiquei... Primeiro que toda a história, ela é baseada em você não poder sair dos lugares direto pro espaço, porque, obviamente, o ser humano não resistiria. Então, toda a história ela envolve ela estar presente o tempo todo, com roupas especiais para estar fora, né, da cidade, ela estar presa na cidade, conseguir ar para a cidade, tem que andar de trem, tem pressurização, o tempo todo fala sobre não existir a possibilidade dela ficar no tempo, digamos assim, estar totalmente a céu aberto, porque isso causaria a morte dela. Então ela se coloca numa situação em que a única opção é ela ficar a céu aberto. E aí ela fica a céu aberto. E ela não morre. Então eu fico assim... É explicado, assim, eu não entendo o suficiente de ciência para saber se tem ou não tem justificativa, mas eles falam lá que porque teve não sei quantos minutos e por causa desses minutos você sobreviveu. Mas é um absurdo. Pra mim, a história do livro inteiro é praticamente jogada fora por causa disso. Esses 3 minutos que ela ficou exposta, ela teve pouquíssimas ou quase nenhuma sequela e não fez sentido nenhum pra mim, mesmo que eles tenham explicado. Eu acho que foi uma quebra, assim, muito grande, porque todo o livro é baseado nisso e é um ponto comum da gente, até leigo, que sabe que você não pode ficar aí, você não pode ficar, tipo, na Lua sem uma roupa específica, sem uma cápsula específica. E aí ela fez isso e mesmo assim ela não morreu. Então, assim, é óbvio que ela não morreria porque ela é a personagem principal, mas eu fiquei muito chateada, porque eu acho que teria sido muito triste, mas teria sido muito mais marcante e mais crível se ela tivesse morrido. Ou se pelo menos ela tivesse tido uma consequência muito terrível. E ela não teve. Não teve, não teve, não teve. Ou então que essa parte nem existisse. Porque aí ela teve o show dela de se sacrificar, porque ela achou que ela ia morrer, mas ela não morreu. E aí, bom demais, né? Ela ganhou o mérito de se sacrificar, foi perdoada, digamos assim, mas não teve a consequência. Então eu achei que foi fácil demais. O próximo livro que eu li foi O Divergente. Sim, eu li O Divergente esse ano. É um livro bem antigo, né? Todo mundo já leu, viu o filme, muito hype, já passou, já acabou. Mas eu li só agora. E eu tive um sentimento, assim, muito de pesar, porque eu gostei bastante
mas eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse lido quando ele foi lançado, eu teria amado. Eu teria gostado muito, muito mais. Eu gostei, me diverti, mas pra mim, hoje em dia, como uma mulher adulta de 26 anos, eu achei ele meio bobo, principalmente no início. Toda essa questão, assim, de que as pessoas da audácia, que são as diferentonas, são as pessoas tatuadas e com piercing, é muita bobagem. O fato deles ficarem sempre se colocando em risco é mais bobeira ainda. Eles super aventurando, assim, ai, nossa, somos grandes aventureiros, porque a gente pula de trem. Tipo, é tudo uma bobagem, assim, sem fim. E ele é um livro muito grande, ele tem 500 páginas. E a história só fica mais séria, assim, lá pro meio, final. Então, são muitas e muitas e muitas páginas com descrições de situações meio bobas, mas eu entendo perfeitamente que é por causa do público-alvo. E a própria protagonista, no final, diz que ela fala com todas as letras que agora, depois de tanta coisa ruim que aconteceu, pular de um trem não parece ser um ato de coragem. Mas eu também não gostei muito dessa protagonista, achei ela meio... bem problemática, na verdade. Tem algumas coisas que ela faz, assim... Eu vi o filme logo depois, e no filme eles até cortaram algumas dessas cenas, mas tem várias... Uma cena terrível dela sendo totalmente insensível com um moço que se suicidou, assim, ela preocupando com umas coisas nada a ver, e ela se acha bem superior às outras pessoas, mas no geral, assim, é bem divertido e dá pra passar muito tempo. Eu gostei bastante, e eu tenho o segundo volume em e-book, provavelmente eu vou ler, e acho que... Eu sei que o povo não gosta do terceiro, né, o povo odeia o terceiro, mas eu vou continuar lendo porque eu me diverti e eu gosto também de livros assim, só pra passar o tempo mesmo que não tenha um propósito. Tem outra coisa também que me fez não gostar tanto desse livro, eu acho, que é o fato de eu ter lido ele logo após Uma Tocha na Escuridão e Artemis, que são dois livros muito, muito bons. E aí eu fiquei muito assim, porque enquanto lá na Tocha na Escuridão as pessoas estão literalmente lutando pra sobreviver, assim, a menina do Divergente tá lutando pra pular de um trem, assim. Então, tipo, é muita diferença de nível de problemas, assim. A dificuldade dos personagens é muito distinta. Mas um livro não tem nada a ver com o outro. Até o público-alvo dessas histórias são totalmente diferentes. Então, não acho que seja justo também eu comparar. Mas eu tenho que dizer que, com certeza, isso pode ter influenciado. Mas eu acho que, no geral, eu gostei. Acho que eu gostei, sim, da história. Salvo essas situações que eu falei. O último livro que eu finalizei na maratona foi o Dicionário Agatha Christie de Venenos. Eu gostei bastante desse livro. É um livro, assim, bem tenso, digamos, porque tem muitos casos reais. E eu confesso que eu fiquei um pouco cismada, assim, porque fala sobre como tem veneno em coisas comuns, em plantas, em coisas, assim, remédios comuns. E eu fiquei meio cismada, assim, porque cita bastante a forma como... no início logo do livro já fala que tudo é veneno. O que faz a diferença de uma coisa ser veneno ou ser uma medicação, um remédio, é a quantidade. Então só isso aí já fica assim meio com a cabeça meio ruim, eu pelo menos. Inclusive cheguei a sonhar por causa desse livro. Mas eu acho também que foi o fato de eu ter lido tudo de uma vez. Se você tem interesse de ler esse livro, com certeza eu sugiro que você leia, porque realmente é muito bom. Mas leia aos poucos algum veneno, tipo um veneno por dia ou até menos, porque eu li tudo de uma vez, então muita coisa eu nem lembro e eu acabo misturando um com o outro. E eu acho que por ele ser um livro mais didático, é interessante você ler em partes mais espaçadas, em momentos diferentes. É muito legal ver como a Agatha Christie era uma pessoa muito inteligente. Ela pesquisou sempre muito para fazer os livros dela. Como vocês sabem, eu adoro os livros dela, já li muitos. E mesmo que ela mencione os venenos de forma bem rápida, ela sempre fez de maneira bem acurada, assim. Ela sempre pesquisou para colocar, mesmo que ela ia colocar somente em algum ponto. E isso é muito legal, muito interessante. Gostei muito, fiquei muito feliz. É um livro, como eu disse, bem didático, então ele fala muito sobre química, sobre quais são os elementos, a maneira como... É dividido em partes. A primeira parte de cada veneno fala sobre a história dele,
quando ele foi descoberto, quem foi o cientista que conseguiu separar a fórmula dele, o elemento dele primeiro. Depois é falado como ele mata, então o que esse veneno faz no corpo, então fala bem detalhado tudo, se a pessoa, que tipo de reação que ela vai ter, por que ela tem essa reação, em quais órgãos. Então, como eu disse, é um livro assim um pouco pesado. E aí depois fala se esse veneno tem ou não tem um antídoto, e aí tem a parte de casos reais de pessoas que usaram esses venenos para cometer assassinatos, e também no final uns exemplos de como a Agatha Christie usou esse veneno específico nos livros dela. Então é sempre assim, todos os tipos de veneno, mas foi muito divertido, eu gostei bastante, apesar de que divertido não sei se é bem a palavra. Mas eu acho que eu devia ter lido ele de forma mais espaçada, de forma mais lenta, porque eu acho que eu li tudo de uma vez, assim, foi um pouco difícil de digerir. E de me recordar também de tudo, foi indo pro final, eu tava bem cansado. Outra coisa também que tem aqui, que é bom já deixar de aviso, é que ele tem algumas spoilers dos livros. Obviamente, afinal de contas, ele fala dos venenos usados nesses livros, e talvez não seja indicado logo de cara quando você lê a história. Geralmente os assassinatos acontecem e você já sabe o que aconteceu, mas nem sempre. Então, às vezes, você vai descobrir qual veneno foi usado só no final, e aí aqui você já sabe qual veneno é. Além disso, tem alguns livros que ela conta exatamente como acontece a história, e apesar de que em alguns pontos aqui que ela é bem explícita com spoilers, a autora avisar com antecedência que vai ter spoilers, eu acho que algumas outras histórias, alguns outros venenos tem spoilers e ela não conta que tem. Então eu acho que se você não lê os livros da Agatha Christie e pretende ler próximo a esse, talvez você deva ler antes, né, os livros. Porque eu sei como eu sou e eu provavelmente não vou lembrar. Então o que eu pensei? Eu vou ler, eu não sei quando eu vou ler essas histórias. Os livros que eu tenho aqui, por exemplo, o Cavalo Amarelo e algum outro que eu pretendo ler bem em breve, eu não li, porque não li a parte assim com spoilers e que mencionam os livros, porque eu sei que talvez eu me recorde. Mas algum livro que eu não tenho, que eu não sei quando eu vou ler, que talvez eu vou ler daqui 2 anos, eu li porque eu sei que eu não vou nem lembrar, porque são nomes técnicos, nome de veneno, assim, dificilmente eu vou me recordar dessa spoiler que eu peguei aqui. Mas mesmo assim é bom deixar avisado, caso você não goste de receber spoiler nenhuma, talvez esse livro aqui contenha spoilers pra você. E por último, eu não terminei ainda e provavelmente eu não sei se eu vou terminar esse ano, mas eu decidi já mostrar aqui também este livro aqui que eu ganhei recentemente, na verdade eu ganhei ontem da minha irmã, que é Os E-mails de Holly. A gente comprou esse livro, ela me deu, de uma, tipo um sebo barra uma loja assim de livros bem baratos aqui. E ele foi R$10 e eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. É um livro bem antigo, mas é porque ele é escrito todo com e-mails. Na verdade, eles são e-mails mesmo, e-mails, só e-mails. E eu achei muito interessante, assim, porque eu nunca tinha visto um livro assim, apesar de eu já ter lido livros que tenham mensagens, até e-mails mesmo. Esse aqui, ele é inteiramente com e-mails, e eu já li 100 páginas dele, eu já li ontem mesmo. E eu gostei bastante, ele é tipo uma Beck Bloom barra o Diabo Veste Prada, assim, é tipo um escritório, e aí a personagem tá lá trabalhando e trocando e-mails com os amigos e com os funcionários. Ele é um pouco cansativo, porque não tem como você explicar uma história verdadeira, assim, apenas com e-mails, mas ao mesmo tempo ele é muito rápido, então tá até agora, assim, divertido. É um livro bem, assim, chique-lite, leve, nada demais, também não tem como eu falar muito, porque eu não li muito. É meio close errado. Até agora não aconteceu nada assim de close errado, mas eu já tô adiantando que vai ser, porque eu sei que esses livros desse tipo, e principalmente escrito há tantos anos, com certeza vai ter aí alguma coisa que eu não me sinto confortável lendo. Mas achei divertido por ser assim, somente com e-mails, porque eu nunca tinha visto um livro assim. E provavelmente eu vou terminar esse mês e vai ser o último livro desse mês. Enfim, gente, é isso.
Eu já tenho um projeto de leitura para fevereiro que eu estou muito empolgada e receosa ao mesmo tempo. Mas vocês vão ficar sabendo só quando eu postar o vídeo. Mas aproveita então, se inscreve, comenta aí quais vão ser suas leituras de fevereiro. E se você gostou dos livros que eu li, se você já leu algum deles. E até o próximo vídeo.